Muito bem, graça e paz, graça e paz. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. E eu quero ler dois versículos que terminamos na quarta-feira passada, no estudo passado. Eu queria que você abrisse aí o capítulo 9, versículo 26 até o versículo 28. E eu queria começar então meditando aqui nesses três. Tem um assunto aqui que é importante a gente tratar. Diz assim a palavra de Deus: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Versículo 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Que o Senhor aplique a porção lida da sua palavra ao seu coração. Amados, esse é um texto interessante, interessantíssimo. E você sabe que existem algumas maneiras de entender e algumas maneiras que no mundo, nas sociedades, nas religiões, eles falam acerca do pós-morte. Então, por exemplo, uma corrente que é muito antiga e muito forte é uma corrente chamada reencarnação ou reencarnacionismo. Isto é, eles creem que a pessoa morre, se ela fez bem ou mal, ela recebe um julgamento, e aí depois ela se reencarna em uma forma. Algumas religiões vão dizer que se pode se reencarnar até, se ela for uma boa pessoa, ela reencarna positivamente. Então, se ela era de uma casta inferior, sofrimento, mas foi boa gente, então agora ela se reencarna numa casta superior. E depois, se ela for boazinha, ela vai subindo, quem sabe até um dia chegar no nirvana, num lugar de iluminação, essas coisas todas. Mas ela, se for pior, ela vai reencarnando para baixo, vai piorando a situação. Aí ela pode reencarnar como animal, como bicho, como rato, ela vai. Essa é uma maneira de pensar, e é uma maneira muito forte. E no Brasil, você tem esse tipo de raciocínio que entrou dentro do que é pregado no Brasil, que é o espiritismo. Não é? Sempre crê. Você vai fazendo bem e aí você melhorou, então aí você reencarna melhor, então você vai regredindo, mas a reencarnação é um ato de justiça de Deus, é uma frase que é muito usada, justiça de Deus, porque aí Deus estaria aperfeiçoando a pessoa a partir das suas obras, né, da sua maneira de ser, da maneira de coisa. O problema é que na palavra, na Bíblia, a palavra, a expressão, ou o pensamento, ou a filosofia, ou a religiosidade de reencarnação, ela é completamente colocada de lado. Mas aqui nesse texto, quando alguns vêm conversar com a gente, ele vem assim, aqui, mas assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então eles pegam esse versículo e dizem assim, é isso mesmo, a pessoa morre, e aí há um juízo sobre essa pessoa, e essa pessoa e recebe aquilo, ou sobe no sentido de uma vida melhor, uma reencarnação melhor, né, ou ela regride. Então até ela pagar os seus pecados, o seu karma, a sua luta. O problema nesse texto é que, se fosse um texto isolado, você até poderia dar esse tipo de interpretação. Mas o problema é que o texto não está falando disso. O texto está falando de uma maneira muito amarradinha. Muito amarradinha. Por que é amarrada? É amarrada por causa disso aqui. Aqui, Jesus manifestou uma vez, por todas, uma vez só, por todas,
Em outras palavras, não tem outras, e não haverá nem outro tipo de reencarnação, nem outra oportunidade, nem outro sacrifício. Uma vez por todas. Para aniquilar o pecado. E aí, o versículo 27 entra. E assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo, vírgula, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Ora, que coisa maravilhosa quando você lê o texto no seu contexto. Então não é uma questão nem de interpretação. Mas aqui esse texto, ele bate o martelo. Mate o martelo. Em outras palavras, nós só temos esta vida para viver. Isto é, nós só temos esta vida aqui na Terra para professar, para crer, para confiar, para entregar, para acreditar e dar todo crédito a Jesus Cristo Senhor, porque ele, por uma vez por todas, ele veio e vem para aniquilar o pecado. Ora as bolas, se eu vou nesse processo de reencarnação como sendo justiça de Deus, não, é negação da justiça de Deus. E é por quê? Porque a justiça de Deus é derramada em Jesus. É Jesus que paga, o justo, sem pecado, que morre por nós, pecadores, para que eu e você pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Então esse texto não serve de maneira nenhuma para qualquer argumentação, dizendo, não, há um juízo, mas depois a pessoa volta. E algumas pessoas, nessa discussão, eles vão citar esse texto, mas não citam os versículos anteriores nem o posterior. Está fadado ao homem morrer uma vez, e depois o juízo. Assim como Jesus veio e morreu uma só vez, para todos os tempos, em todas as gerações, em todos os momentos. E ele vai aparecer uma segunda vez. Ponto. Pontinho. Por isso que na Bíblia, a Bíblia reafirma a ressurreição. E não dá para ser cristão genuíno, apaixonado por Jesus, obediente a Jesus, confiante em Jesus e ao mesmo tempo guardar uma pontinha aqui do lado do coração ou da mente, ou achar que existe alguma base, sei lá, filosófica, psicológica, bíblica para dizer acerca de reencarnação. Não, reencarnação é negação da ressurreição. Está fadado ao homem morrer uma só vez. E depois disso o juízo. Está fadado uma vez só. Eu só tenho essa vida para viver. E você só tem essa vida para viver. Depois é eternidade com Deus ou a ausência de Deus na eternidade de sofrimento. Daí que é bom a gente também pensar que quando chega a nossa hora de prestar contas diante de Deus, porque a gente fica esperando a volta de Jesus, e eu aguardo a volta do Senhor Jesus com todas as forças. Aliás, gostaria que ele viesse logo. Né? Esse negócio de morrer é deprimente, a morte é inimiga. Ele venceu e haverá uma geração que não vai provar da morte. É aquela geração que diz Paulo que será transformada quando a trombeta tocar, quando Jesus soar, quando ele gritar, quando ele aparecer, quando os anjos vierem para nos buscar. Uma geração que ainda estarão vivos em carne serão transformados, e os que estiverem mortos ressuscitarão, e nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então, ou nós aguardamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus, e aguardamos para breve, ou também nós podemos desencarnar, isto é, o corpo volta à terra, volta ao pó,
como era, e a alma volta a Deus como Deus. E aqui o autor aos Hebreus diz assim, ó, está fadado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso, juízo. Juízo. O Pai, no seu trono, a partir do sangue do Cordeiro, ele vai exercer juízo. Graças a Deus, Cristo diz, lá no Evangelho de João, quem crê em mim, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já nenhuma condenação. A palavra é gostosa, é maravilhosa. Quer dizer, a gente já tem uma absolvição por causa do sangue do Cordeiro, por causa daquele que deu a sua vida por nós. Ele nos julga por causa da palavra em Cristo. Que coisa maravilhosa, que expectativa boa, que bênção a gente poder usufruir da sua paz, do seu perdão, do seu amor. Que bom, que privilégio a gente poder participar disso. E a gente não precisa ficar enganado. Agora, a gente tem que ser esperto. Por que eu falo enganado e por que temos que ser esperto? A gente não precisa ficar enganado como algumas pessoas, a gente até jocosamente às vezes fala, na outra vida, na outra reencarnação, a gente vai fazer isso, a gente brinca com essas coisas, mas essas coisas a gente tem que tomar até cuidado com as brincadeiras. Porque algumas pessoas parece que vão vivendo essa vida, alguns crentes, vão vivendo essa vida como se a reencarnação existisse. Não creem, eles não professam isso, eles não acreditam nisso. Mas na prática, parece que vivem assim meio, sabe o que é? Enrolation, embromation, vai deixando as coisas de Deus em segundo lugar. Sabe o que é? Acha que as coisas mais importantes estão nesta vida. Acham que a gente faz tesouros aqui, de alguma forma, se não der para gastar tudo, a gente ainda vai ter uma outra vida. Ou então a gente vai deixando as coisas de Deus passando, a vida vai passando, os dias vão passando, e a gente está assim, né, sobrecarregado com as coisas desse mundo, como se este mundo fosse dar uma outra oportunidade. Como se nós tivéssemos um outro tempo, um outro momento para fazer a vontade de Deus. O bem, talvez, mais precioso que nós temos é aquilo que nós chamamos de tempo, porque o tempo, depois que ele passou, se foi. Não é? E às vezes Deus dá uma oportunidade para você, Ele abre uma porta para você, até um trabalho, às vezes secularmente, para você poder dar testemunho de Jesus, de um homem, de uma mulher séria, comprometido com a verdade. Às vezes Ele coloca uma pessoa ferida, quebrada, arrebentada do seu lado, e você podia dar uma palavra, um testemunho, mas você fica acanhado como se pudesse esperar uma outra oportunidade, um outro momento. Às vezes a gente vai pensando que vai ter um outro tempo, uma outra oportunidade para ser feliz, um outro momento para a gente perdoar as pessoas, um outro momento para a gente amar as pessoas. Às vezes a gente vai esperando que a gente tenha uma segunda chance, ou... Veja, isso é uma maneira reencarnacionista de viver. Isto é, a gente acha que vai ter um outro momento, um outro segundo, um outro tempo, e de repente esse tempo não vem. Quantos filhos perderam o tempo para abraçar e beijar seus pais? Quantas mães, quantos pais deixaram de cuidar e zelar dos seus filhos, como se pensasse, vou ter uma outra oportunidade, ou então, vai ter um castigo, como se, e a gente vai empurrando a vida, sabe o que é? Sabe o que eu estou falando? Então, parece que essa teoria religiosa, ela entra um pouco no DNA do ser humano, de tal maneira que a gente ache que vai poder ter uma outra oportunidade, mais outra oportunidade. Interessante, porque é uma grande falácia, né? É um grande engodo. Muito engano. E no mundo, aqui no Brasil principalmente, você tem essa linha do Evangelho segundo Allan Kardec.
E eu diria para você, é também um engodo. E dizendo, não, Jesus é o mais iluminado, é a luz que veio. Fala de Jesus, tá bom, fala de Jesus, mas nega a ressurreição. Nega a ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E se não há ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos. Nós estamos aqui pregando loucura. Se não há ressurreição, não tem cristianismo, não tem Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, nós estamos aqui em vão. Ele morreu e acabou. Não, mas a Bíblia diz, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho a chave. E ele morreu, diz o autor dos Hebreus, uma vez só. Ele não vai ficar repetindo, não vai pedir, não vai dar outra. Não, ou você entrega a sua vida para Jesus, acorda para isso, quebra um pouco essa mentalidade e diz, opa, eu quero amar conforme as Escrituras. Eu quero amar a Senhor Jesus e crer em Jesus conforme as Escrituras. Mas é preciso amar. Sim, é amar. Temos que amar. Então, o linguajar é bom, mas a Bíblia diz, amar é obedecer os seus mandamentos. Amar é obedecer a palavra. É crer na palavra. Quem crê em mim, segundo diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E outra, quem tem Jesus não precisa de uma reencarnação. Quem tem Jesus, Ele já aniquilou o pecado, Ele já nos deu a graça, Ele já nos perdoou e nos deu a entrada na presença de Deus. Ele já nos deu a graça de podermos assentar lá com Ele, à destra de Deus Pai. Ele já nos deu a graça de sermos recebidos nos braços do Pai. Não há nada melhor do que isso. E mais ainda, quando Cristo voltar e diz aqui que ele voltará a segunda vez, porque a primeira já foi, agora ele voltará a segunda vez. E diz São João que quando ele vier nós seremos semelhantes a ele. Olha, seremos uma metanoia perfeita, completa. Se Paulo aqui na terra, se Paulo, o apóstolo, não conseguia ter perfeição, e ele disse, eu não sou perfeito, eu esqueço das coisas para trás, eu prossigo para o alvo. Não é? Se Paulo, que é Paulo, fala isso, imagina nós aqui. Nós também, então esquecemos e prosseguimos para Jesus. Mas quando ele vier, quando ele descer e nós olharmos para ele, diz a palavra que nós seremos semelhantes a ele, aleluia, porque haveremos de vê-lo como ele é. E então nós seremos ali. Se eu posso usar esse termo, eu diria é um nirvana, não é? É você estar pleno, perfeito na presença do Senhor. Aquilo que estão tentando por reencarnação, Jesus já cortou toda essa meleca toda. A doutrina e a palavra e o ensino é ressurreição. Significa cuidado com a vida que Deus te deu agora. Cuidado com essa vida, zela, assim como o teu corpo é templo do Espírito Santo, essa vida que Deus te deu é preciosa para você ter aquilo que é eterno. Então valoriza aquilo que é teu, valoriza, busca, cresça, aprenda, creia, confie, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um crescer. E ao mesmo tempo é a expectativa de ser. Eu quero ser como Jesus, eu quero crescer. Mas eu tenho a expectativa de quando ele vier, eu serei semelhante a ele. E eu estou aqui agora e eu não quero ser ludibriado, enganado, como um presentinho. Já pensou aquelas pessoas que crendo dessa forma, isto é, pensando que haverá uma outra reencarnação, uma outra chance, não sei o que. Já pensou? A decepção trágica de chegar lá, juízo, e aí olha para o pai e fala assim, mas eu não vou descer uma outra vez, mas não vai. O que é, o que não é, e não dá para alterar. Então, nós precisamos apressar. Nós precisamos não ser ludibriado, nem enganado, nem de uma maneira assim,
desapercebida. A vida que o Senhor nos deu, ela é preciosa demais para a gente se perder. Cuidado, filhinho, o tempo passa, o tempo voa. E não volta. Então, cuidado. Cuidado com o que você faz, cuidado com o que você não faz. Cuidado com o que você diz, cuidado com o que você pensa, cuidado com as filosofias que vão norteando pensamentos da existência humana, os engodos, os enganos. Cuidado para você não viver uma vida assim frugal, sem perceber que haverá o dia do juízo. O dia em que o Senhor Jesus vai olhar para nós de novo. Ou ele vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no gozo do seu Senhor, entra no muito. Ou ele vai dizer, afasta de mim, eu nunca vos conheci, que praticais a iniquidade. Lá fora haverá choro e ranger de dente, solidão absoluta. Solidão absoluta. Isto é o inferno. O inferno não é aquilo que se propaga por aí nas historietas, nas charges, nos quadrinhos, em que as pessoas acham que lá vai ter festa, vai ter carnaval, vai ter banquete, vai ter cerveja, vai ter o diabo sendo o fazedor de festa. O inferno não é isso, gente. O inferno é a ausência de luz, porque Deus é luz. O inferno é trevas. O inferno é gemido. É não poder tatear e encontrar o outro. Inferno é a desesperança absoluta. É o medo sem cura. Então, foi para nos arrancar dali que o nosso Pai castigou, derramou a sua justiça em Jesus, vindicou, para que eu e você tivéssemos a esperança da gloriosa volta dele. Ele que veio, ele que vive e ele que voltará. Cristo fez isso uma vez por todas. E ele voltará à segunda vinda. E voltará sem pecado, porque aqui sem pecado viveu. E sem pecado morreu. Como é que nós estamos? Como é que você se encontra? Espero que você não esteja vivendo uma vida assim, achando que não haverá o dia do juízo. E esse texto é uma dura lembrança. Está fadado ao homem morrerem uma só vez. Uma só vez. Não vai morrer 2, 3, 4, 5. Não vai ficar reencarnando para lá e para cá, dando uma outra oportunidade. Não, não. É agora. É o tempo que se chama hoje. Filhinho meu, se ouvires a voz, não endureça o vosso coração. Creia. Entregue-se. Viva. Viva com coragem. Viva com ousadia. Viva.
Viva sabendo que Deus anda conosco aqui nesta terra. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Ele passa conosco. Ele anda com a gente. E Ele nos dá a graça e a honra de sermos teus filhos, irmãos de Jesus, adotados pelo Pai. E poder dizer, Abba, Pai, Papai, que privilégio maravilhoso nós temos. Então não despreze, não brinque, não jogue fora a tua mocidade. Não jogue fora a tua mocidade porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe. Não jogue fora a tua juventude, não jogue fora a tua maturidade. E não deixe ninguém desprezar a tua ditosa velhice. Você é importante. E Deus tem um plano, e Deus tem tarefa para você. Deus tem uma carreira proposta para você. Uma carreira proposta. Igualzinho a Paulo, quando ele diz lá, completei a carreira. Paulo tinha uma carreira, isto é, tinha uma direção de Deus. E quando Paulo está dizendo isso lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele está dizendo, o tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida é chegado. Ele sabia que chegou a hora da sua morte, do tempo da partida dele. Ele sabia que ele tinha que enfrentar, ia passar. Mas ele também sabia que ele ia receber a coroa da justiça. E a coroa da justiça não é só para Paulo, e ele mesmo diz, mas é para todos quantos amam a sua vinda. Ele voltará, Jesus voltará, e para todos quantos amam a sua vinda, para todos quantos colocam-se à sua disposição para fazer com que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, é para esses que esperam com fé, que vivem, que gastam o seu tempo, não pensando apenas nessa vida. Aliás, Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Oh, meu filho, oh, meu amado irmão, você que está parado me ouvindo, não desperdice o tempo precioso que Deus te deu. Não desperdice. Não deixe ninguém roubar as oportunidades graciosas para o bem, para fazer o que é certo, para fazer o que é bom, para a honra e glória do teu santo nome, do nome do Senhor. Não deixe cada minuto da sua vida. Não tenha essa mentalidade, depois eu faço. Não pare. Ou não fica aquela mentalidade, pastor, agora eu quero parar, eu quero me aposentar porque eu quero ficar à toa. Alô! O tempo se chama hoje. Enquanto você tem fôlego de vida, dobra os seus joelhos e ore. Enquanto você tem fôlego de vida, vá ao vizinho, vá à pessoa, contribua, ore, segure as cordas, sustente a obra do Senhor. Enquanto você tem fôlego, enquanto você tem tempo, vá à igreja, medite, leia a palavra, convide, evangelize. Enquanto você tem fôlego, força. Pastor, eu já tive mais força no passado. Sim, aproveite agora o que você tem. Mesmo que seja, eu diria, pouca força. Mas se você tem pouca força, querida, a Bíblia diz, os jovens correm e cansam, mas os que confiam no Senhor, renovados serão. Suas forças serão renovadas e eles voarão com asas de águia. Então aproveite o tempo, não fique com a mentalidade de que depois, quem sabe, uma outra chance, uma reencarnaçãozinha poderia. Não pode, não tem. Então aproveite. Aproveite o tempo que se chama hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. No tempo que se chama hoje. Não desperdice, não deixe para depois. Abrace seus filhos, abrace seu amor, abrace sua amada, aproveite, viva, usufrua, glorifique, testemunhe, porque o tempo é chegado. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que o Senhor ampare a sua alma. Nós queremos orar por você. Queremos orar porque há muito o que fazer. Queremos orar porque o povo de Deus precisa despertar. Desperta. Reavives o dom de Deus que há em ti. Foi o que Paulo disse a Timóteo.
Não te envergonhes nem de Jesus Cristo, nem do encarcerado que era Paulo. Jesus na cruz, Paulo na prisão. Não te envergonhes, não te envergonhes. Acorda, desperta, aproveita todas as oportunidades, porque você só tem esta vida. Nós só temos o tempo que se chama hoje, porque nem o amanhã eu tenho, nem você tem. Você não sabe se amanhã nós estaremos vivos nessa terra. Pode ser que chegue um dia, e um dia vai chegar. E nós vamos ter que prestar contas a Deus de todo tempo, de todos os talentos, de todos os dons, de todos os recursos que Ele te deu e que nos deu para o bom sustento, para o sustento da sua casa, da família, da obra de Deus, do reino de Deus, das obras missionárias. E o que é que você tem feito? Que Deus fale ao seu coração, que o Espírito do Senhor te diga e que te molde e que diga: há um tempo, ou é pela morte que eu vou ter com o Senhor, ou é a volta de Jesus. Esse tempo, e eu só tenho agora. Eu quero te ver lá, eu quero encontrar lá no céu, quero encontrar lá, para a gente juntos celebrarmos a vitória do Senhor Jesus, o quanto Ele é bom, e o quanto Ele se sacrificou, e o quanto Ele nos ama, e o quanto Ele nos sustenta, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus te abençoe, fique firme, inabalável na palavra do Senhor. Vamos orar? Se você entendeu e acha que está perdendo tempo, ou está como que de uma maneira romanceada, achando que vamos ter outro e está desperdiçando, opa, acorda, eu quero orar com você. Feche seus olhos aí onde você está. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos orar. Pai Santo, Pai de graça, visita-nos agora, Senhor. Visita cada um aqui. Pelo poder do Teu Espírito, nos convença de toda a verdade, convença do juízo, da justiça. Nos convença, Senhor, do Teu amor, do Teu perdão, e faz com que nós sejamos prontos para Te servir com alegria. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Guarda cada um agora. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, quando nós desperdiçamos a vida que o Senhor nos tem dado. Quantos jovens estão desperdiçando a sua vida? Quantos jovens, quantos adultos, Senhor, estão desperdiçando a vida? Brincando, zombando. Oh, Deus, tem misericórdia. Ah, Pai, tem misericórdia. Nos sustenta e nos fortaleça. Assim nós te rogamos e te adoramos, na certeza de que o Senhor, reto juiz, tudo está no controle. Fica, ó Deus, conosco e recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Para terminar, um cântico da minha garota surpresa. Né? Da minha garota surpresa. E vai cantar hoje? Ou não? Só veio dar tchau? Eu vou cantar. Vai cantar? Uhum. Então quero ver. É uma música repetida que eu só cantei uma vez. Sério? Oxe, então canta bonito pra nós. Vamos lá. Eu passei na sua casa e você estava vendo TV. Uou. Eu chamei tua atenção, mas você nem quis saber. Eita. Uou. Eu queria te contar as minhas histórias, mas você não quis ouvir. Eu queria te abraçar, ficar bem juntinho, mas você não quis ficar perto de mim. Sou Jesus, o seu amigo. Quero estar sempre contigo. Ter a tua atenção e ouvir a tua voz e matar essa saudade que eu tenho de ti. Sou Jesus, o seu amigo. Quero estar sempre contigo. Ter a tua atenção e ouvir a tua voz e matar essa saudade que eu tenho de ti.
Aleluia. Amém. Você pegou, querido? Você pegou? Então que Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz, uma noite de graça. Se Deus nos der força e graça, quarta-feira nos encontramos aqui de novo. Até lá, ore por nós. Ore aqui pela Missão Projeto Zero. Ore pelos obreiros. Ore por Hernani Licinha, lá em Foz do Iguaçu. Ore por Felipe, ali em Joinville, aqui pertinho. Ore aqui também por nós. Mas ore também para que Deus levante obreiros, levante trabalhadores, levante vocacionados, gente que tem chamado missionário. Amados, no ano que vem, em nome de Jesus, dia 1º de março, nós vamos inaugurar o Instituto Missionário Projeto Zero, aqui, o nosso centro de treinamento. E nós estamos clamando a Deus que Deus traga pelo menos 10 vocacionados. Deus pode trazer muito mais, mas eu queria que você orasse para Deus levantar gente que tem chamado missionário para vir para treinar, se preparar, para a gente invadir as trevas e arrancar pessoas de lá para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Se não estão totalmente perdidos. Deus te abençoe. Beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau.